Oi, 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 tudo bem com vocês? Hoje vai ser mais um relato de uma mãe. Bom, isso vai ficar como um alerta para você, mãe solo, que cuida com dignidade dos seus filhos, faz o que está ao seu alcance e que ainda compreende pai de criança. Então, eu tenho plena consciência do que eu estou relatando aqui para vocês, que é experiência pessoal. É o que eu vivencio há alguns anos. Não adianta nada, como eu sempre digo, que eu sou uma pessoa diplomática, educada, que sempre busco resolver na base do diálogo. O problema é o seguinte, que às vezes a gente pode agir com hombridade, com honestidade com o outro, mas esse outro, talvez, só para poder arquear um interesse pessoal, num determinado momento, ele cumpre ali com aquela palavra, fala que vai cumprir, e depois é dor de cabeça atrás de dor de cabeça. Não é do meu feitio ficar desdenhando, falando mal ou coisa do tipo. Eu vou falar simplesmente o meu relato pessoal, a minha história de vida, que eu acho que é necessário, porque nesses últimos tempos muitas coisas andam acontecendo. Como todos sabem, eu sou mãe de um casal de filhos, uma moça de 17, agora esse ano ela já faz 18, e um rapazinho de 8 anos, que também esse ano ele já vai fazer 9 anos. Então assim, eu sou uma mulher bem resolvida, já passei pelo um momento assim emocional bem conturbado, né, há 8 anos atrás, algumas coisas aconteceram, e consegui, no caso, voltar para o meu eixo, né? E tô dando sequência na minha vida. Mas assim, o que eu quero relatar, tem algumas coisas que aconteceram assim, bem antes, sabe? Eu sempre digo e deixo registrado que eu sempre fui assim, de correr atrás das minhas coisas, de me esforçar, né? Correr atrás de tratamento, correr atrás de fazer curso. Em 2012 já tava, consegui, né, algo que eu estava fazendo para poder edificar na vida, estava fazendo um curso, estava seguindo minha vida. Só que assim, realmente parece que eu não teve paz, né? Minha mãe não tinha paz para poder ficar sozinha aqui com a minha filha, né? Mesmo assim, eu dando suporte, vindo aqui e tal, para quem acompanha aqui. Foi até o ponto que, há 8 anos, né, minha mãe desencarnou, eu passei pelo meu crivo emocional, sofrimento e tal. E muitas coisas aconteceram, síndrome do pânico, aí várias coisinhas que aconteceram na época, mas só que assim, graças aos seres de luz, ao universo, a Deus, eu consegui me ressignificar e restaurar e tô dando sequência na minha vida, né? Toda hora eu tô me reinventando, fazendo as coisas, sempre com a certeza na mente de que, né, é pra frente que a gente anda. Só que o que acontece é o seguinte, tem algumas coisas, algumas pessoas que parece que se tornam um peso na vida da gente. Tem algumas pessoas que elas não cumprem com seus papéis que deveriam cumprir. Elas não se organizam. Por que que eu posso me organizar? Por que que eu posso abdicar de muita coisa e essa pessoa não pode abdicar, né? Então, assim, o que eu queria... Tá fácil para todo mundo? Não tá fácil para todo mundo. Mas enquanto você fica se comparando, olhando para o lado, a sua vida tá passando. Então, assim, foca na sua vida, faz seu planejamento, anota, corta os gastos, faz a planilha, mas honre com seus compromissos. O que que eu tô querendo dizer exatamente? Cara, eu estou de saco cheio. Eu tenho... Isso não é de hoje. Isso é desde quando minha filha foi concebida, sabe? Desde quando minha filha foi concebida, eu passei por um tormento, pode-se dizer, na minha vida, sabe? Eu acho que não vai agregar valor, eu expor assim e tal, mas é porque eu tô de saco cheio. Eu estou de saco cheio. E o problema é que, hoje em dia, eu observo que pessoas que são próximas ao pai dessa minha filha, parece que ficam observando cada passo que eu dou. Aí, inevitavelmente, tem que trombar comigo na rua, como hoje de novo ocorreu. Eu dar um passo fora de casa, eu fico o tempo todo, pode ser aqui dentro de casa. Lembrando que eu não tenho nada com esse homem. Não tem nada desse homem, eu sou livre, leve e solta, entendeu? Sigo minha vida adiante. Tava lá em Vitória da Conquista, eu só tinha minha filha. Não deu paz, sabe, assim, as coisas que aconteciam, assim, sabe? Minha mãe não tinha paz, assim, nem eu também não tinha paz pra poder estudar direito, fazer as coisas.
Não é à toa que quando ocorreu, né, de que eu acabei engravidando, eu vim embora, e minha mãe morreu e tal. Você sabe o que sutilmente que eu escutei da boca de algumas pessoas? Ai, que fulano que no caso queria minha filha. Assim, falar, até papagaio fala, né? Então, assim, as atitudes a gente tem que ver agora. Não é questão de estar falando mal, é questão de estar de saco cheio, sabe? Então, por exemplo, assim, eu quero viver minha vida, eu quero refazer minha vida com uma nova pessoa na minha vida. Não adianta membros da sociedade talvez querer achar que eu tenho que me sujeitar a certas situações. Então, assim, eu sou mulher suficiente para escolher o que é bom para minha vida. A única coisa que eu quero é que honrem com seus compromissos, com seus papéis. Só isso, nada mais. Só isso, nada mais. Porque eu estou de saco cheio. Eu estou de saco cheio. Se minha filha tá grande, tá bonita, benquista, bem vestida, é porque eu corro atrás. É porque eu me esforço. Eu tiro daqui, eu tiro daquela, aqui, assim, e eu vou fazendo os quebrados. Porque até desconto, nem pensão me pediu. E da onde que eu tiro, pelo amor de Deus? Quem que dá conta? Aí agora a sociedade ainda passa a mão na cabeça, compreende, você tá entendendo? Ah, porque tem outra filha. Que se vire, assim como eu também tenho outro filho. As pessoas, a gente tem que desenvolver a nossa responsabilidade, você entende? Eu ainda tenho que administrar minha casa, meu tratamento ocular, meus 2 filhos, eu ainda tenho que ficar compreendendo um marmanjo. Até quando minha vida vai ficar assim? Eu estou de saco cheio. Eu estou de saco cheio. Cara, e sinceramente, hoje, quando eu vi que a parente encostou perto, aí vi com aquele olhar assim, sabe, tipo, medindo, então, ai, bora trabalhar, alguma coisa assim, não sabe nem da minha vida, nem de cada passo que eu dou, não sabe nem da minha luta, não sabe nem das coisas que acontecem, porque quando eu tava lá no outro estado, trabalhando, estudando, ficavam no pé atrapalhando. Enquanto que parece que não fez eu voltar pra cá, ficar depressiva dentro de casa, parece que essas pessoas não sossegaram. Agora que eu tô me realinhando, vivendo minha vida, como alguém vê aí as fotos, meus filhos bem cuidados e tal, ainda ficam no pé enchendo o saco. Mas eu não vou deixar esse tipo de gente tirar minha paz. Eu não vou deixar. Porque é pra frente que a gente anda. Pode hackear meu telefone, pode ficar atrapalhando conversa minha com novos crushes que eu crio, com pessoas que eu conheço. Tento fazer amizade, conhecer pessoas novas em aplicativo e tal, porque eu vejo que aqui na minha cidade não rola. Não rola. Julho de 2022, pode ser que eu fui seguida, porque eu saí pra poder dar o rabo, exatamente, modo de dizer, eu saí pra poder transar com o cara. Daqui a pouco, fiquei de boa com o cara, e daqui a pouco, no outro dia, no domingo, recebi uma mensagem. Ai, fez sexo ontem? Cara, eu tô sendo bem direta. Porque não dou conta mais desse tipo de gente no meu pé, se intrometendo, querendo se intrometer onde não tá cabendo, onde não tem espaço para essas pessoas entrarem. Então vão cuidar da sua vida, entende? Vai cobrar do pai dessa menina ou do pai talvez do menino que eles honrem com os compromissos deles, mas não vem querer ficar em cima de mim não, controlando o que eu compro, o que eu não como, o que eu como, o que tem na minha casa. Não venham. Vão cuidar da vida de vocês. Muitas das vezes, tendo que a gente observa, são pessoas que são próximas desses próprios familiares desses filhos meus. E eu estou de saco cheio. Isso é um desabafo de uma mãe que há 8 anos luta sozinha e que ainda tem que ficar compreendendo os outros. Ah, é pandemia que chega, é isso, é tal. Se sobe para eles, sobe para mim também. O custo de vida tá alto para mim também. Eu também tenho minha vida para poder seguir, eu também tenho meu tratamento para fazer, eu tenho minha casa para arrumar, eu tenho minhas coisas para poder fazer. Eles estão livres. Então, cuidem das suas vidas. E é isso que eu gostaria de falar. É o meu desabafo. Estou de saco cheio. Não tolerarei, não aceitarei que ninguém se intrometa na minha vida nem na criação dos meus filhos. E é isso. Obrigada de nada. E assim, vou dar continuidade, porque não basta só soltar a bomba e não explicar exatamente o contexto. Não realmente é do meu agrado talvez ficar expondo essas coisas que são tão íntimas. Mas só que tá chegando.
vida. E certas coisas andam acontecendo, coisas até um tanto estranhas e desnecessárias. E eu fico observando assim, por que nós mulheres somos tão cobradas, tão sobrecarregadas, enquanto que pelo lado paterno não há essa mesma cobrança, não é mesmo? Então assim, nada mais justo do que eu como mãe, na minha vivência, na minha vida, estar falando o meu relato pessoal aqui para vocês. Eu não sou uma pessoa, eu vou falar da minha experiência da primeira maternidade. Minha primeira maternidade foi assim, eu namorava com o pai dessa criança, dessa adolescente hoje em dia, eu morava aqui em casa de boa tal, até que aconteceu, foi tudo muito rápido, a gente sabia, engravidou, a gente sabia que engravidou, mas o que acontece? Muitas coisas aconteceram, teve traição, tal, teve abandono, foi embora, minha gestação todo dia, passei sozinha, passei pelo crivo também do julgamento, da fofoca, nossa, quantas conversas que surgiram na época, apoio mesmo, assim, divino, e minha mãe tinha essa conclusão que me ajudou. Não tô aqui pra poder expor, massacrar ninguém, mas só que tem coisas que tem que ser faladas. Então, assim que foi embora, tava ficando separada, a primeira vez eu tive que ir na justiça. Justiça. E na época a gente em 2007, a gente pagou judicial. Longos anos eu sempre tive que ficar procurando essa pessoa, havia colocado a ajuda mensal para a filha, a ajuda mensal de alimentos para a filha. E essa pessoa já estava casada, vivia na vida dela, e eu tentando fazer a minha. Então assim, se eu fosse um homem e eu tivesse filho com uma pessoa, eu iria honrar o meu compromisso. A mãe que seguisse a vida dela, né? Tudo bem, tá responsável por cuidar da criança e tal, que honre, né? Porque qualquer coisa a gente tem justiça, né? Pra gente poder correr atrás. E se eu fosse um homem, eu pensaria assim, mulher não iria ter problema comigo, entendeu? Nem de ficar ligando, perguntando nada, até porque eu queria seguir minha vida, né? Eu queria ter uma, né? Também se eu tivesse com outra esposa, eu queria seguir minha vida. Mas assim, infelizmente essas coisas não aconteceram. E querendo ou não, acabava mesmo eu fazendo meus corres, correndo atrás e tal, né? Minha mãe me ajudando, eu tinha que ficar me procurando. E isso, gente, até hoje, sabe? E eu tô de saco cheio. Aí minha mãe morreu em 2015, teve meu suporte. Em 2012 eu tinha entrado na faculdade, no trabalho e tal, aí tive que trancar e tal. 2014, 2015 minha mãe morreu, engravidei pela segunda vez, e foi uma luta. Então assim, tá, no período lá, assim, quando minha mãe morreu, tive um suporte, tá, tive um suporte, a família das crianças vieram e tal, aí teve meus familiares também, que moram aqui, aí teve questão, porque eu não pude nem revelar minha mãe, eu não pude nem enterrar, porque eu tava grávida do meu filho, meu filho nasceu no dia 28 de maio, meu filho nasceu no dia 10, 2 dias após a morte da minha mãe, devido às fortes emoções, então muitas coisas aconteceram. E aí o que acontece é o seguinte, depois muito murmurinho saía, muita conversa saía, acho que até por questão de eu ter a minha deficiência visual, eu ter meus problemas e tal, e ter passado pelo meu problema, da crise emocional, até existencial também, porque hoje o que eu vou fazer na minha vida? Eu tava com uma criança, um bebê de colo, eu tava com uma criança também de 8 anos na época, que era minha filha, uma luta assim, sabe? Então até um certo período, nesse período assim, tava de boa, tranquilo. Não tô tirando o quesito de que nós seres humanos, a gente passa dificuldade, que teve pandemia, que teve isso, tal coisa assim. Mas poxa vida, você coloca aí, eu não sei quantos anos, minha filha tem 17 anos e a pessoa não muda, e a pessoa não se planeja, a pessoa não aprende, cara. É difícil, não tô falando mal, tô falando a minha realidade, tô falando o que acontece, entende? Então, esse é um relato, isso é um desabafo. E aí, eu ganhei meu filho e tal, aí teve um apoio, um amparo, teve as tias dessas crianças aqui e tal. Um quesito que me chama a atenção até hoje é que a tia da minha filha só queria saber de uma coisa, se o pai do meu filho estava vindo dormir aqui em casa. Ela só queria saber, ela só ficava toda vez que ela via ela perguntava: ô Márcia, o pai de Pedro vem dormir aqui. Cara, eu queria essa mulher tinha isso, eu não tava pedindo um grão de arroz pra ela. E outra coisa que eu já tava seguindo minha vida, no caso na época com o pai do meu filho. E se tivesse vindo, qual o problema que eu tava com o pai do meu filho na época? Por que que a irmã do meu ex estava se importando tanto? Sacou? Então assim, tem muitas coisinhas que andam acontecendo e eu já estou de saco cheio. Eu não tenho interesse em passar do meu
Hoje em dia eu já não tô nem mais com pai de filho, né? E pai de filho também não tem interesse. Cara, simplesmente segue sua vida e honre seu compromisso com a sua filha. Deixa a minha vida quieta, segue seu caminho. Honre com o mínimo, com o básico. Quando fazer, faça de bom agrado, de bom coração. Tente planejar a sua vida, assim como eu sempre fui do diálogo, da diplomacia com você. Quando chegou a pandemia, eu soube compreender também. E agora a minha parte ninguém quer compreender. As pessoas só ficam no meu pé. Por que eu tô dizendo isso, cara? Porque quando chegou 2018, eu tive que ir na justiça de novo. E o que é engraçado, todas as vezes quando vai na justiça, ele pede baixa na carteira, para não descontar diretamente no salário. Chegou aqui, a gente fez um acordo no dia 10 de dezembro de 2018, lá tantos por cento do salário mínimo, não foi nem sobre o salário líquido, bruto que ele recebe, não. A gente fez esse acordo e tal, aí começou a pagar certinho. Eu quero levar minha filha, quero levar minha filha, quero levar minha filha. Levou a filha. Aí a filha foi pegar, passar o Réveillon, Natal lá, tal, pegou e foi. Se eu não tivesse ido buscar, minha filha estaria lá até hoje. E a esposa dele, eu escutei falando, vai vir buscar quando? Vai vir buscar quando? Cara, qual mãe que gosta de escutar essas coisas, sabe? Na hora eu já tinha uma consulta ocular marcada, eu peguei e aproveitei e busquei minha filha. Responsabilidade nenhuma. Responsabilidade nenhuma. Porque é assim, se ele mora no outro estado, ele tem que arcar com a passagem de ida, de vinda, isso tá coisa assim. Mas nem isso pensa. Cara, então assim, eu estou de saco cheio. Estou de saco cheio. É um desabafo mesmo. Não tô dando mais conta, não. É demais. Chegou 2022, minha filha entrou na escola. Numa escola que é técnica e tudo mais. Falei com a pessoa, porque quando chegou em 2021, ele se separou. Aí eu tive que compreender, porque ele se separou, porque ele ia pagar 2 pensões. Ou não tem como entrar num acordo não, Márcia, tá qualquer coisa assim. Cara, eu não sei onde que eu ia tirar. Mas só que Márcia, diplomática, educada, entrou num acordo com ele. Ah, Márcia, assim, eu falei, seu fulano, mas só que ano que vem, sua filha vai entrar na escola e vai precisar, posso contar com você? Ah, pode contar, tal. Aí, então tá bom então. Porque eu tô pagando advogado e tal. E eu compreendendo. Chegou 2022, quando minha filha entrou na escola, se eu quis, eu tive que me virar. Tive que pegar dinheiro emprestado, sabe? Porque ele não arcou com nada do que era combinado. Sempre assim, sabe? Sempre empurrando. E eu sempre tenho que compreender. E eu sou a errada da história. Tô de saco cheio. A pessoa tem que, modo de dizer, a pessoa tem que tomar responsabilidade para si, da paternidade também, porque já não convive com a filha, mora em outro estado, o mínimo, que é o mínimo que tem que fazer. Aí, como ainda no caso tá nesse desconto verbal, que nem é o que é o judicial, aí minha filha precisou, no caso, para estudar de um celular. Tô aguardando até hoje a parcela do celular para poder colocar. Aí agora acho que deve estar doidinho pra menina fazer 18 anos e já não arcar, né? Com nada, né? Porque quem quer fazer as coisas, faz agora. Não fica só falando, eu quero pagar a faculdade pra minha filha, eu quero isso, eu quero aquilo. Faz agora, que ela tá estudando no ensino médio. Não fica curiando minha vida, não, cada passo que eu dou, não. Não fica botando irmã ou amiga de sua mãe pra poder ficar no meu pé, não. Esse recado eu tô mandando direto mesmo, eu espero que veja, cara. Porque eu vou colocar nas minhas outras redes sociais. Cansada de ficar engolindo sapo. Meu estômago chega já tá um brejo. De tanto ficar calada e ficar aceitando muita coisa. De ficar toda hora sendo diplomática e aceitando barbaridade de macho. Porque você tá livre, você pode muito bem fazer seus corres. E para de ficar comparando minha vida, ficar olhando o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Ah, vai falar que não. Sim. Eu falo por setembro do ano passado, dezembro do ano passado, que falou, quero levar minha filha. Fui e comprei, fiz o gasto de uma compra. Levou, não levou, nem ligar para me dar uma satisfação, não me deu uma satisfação. Então, vira homem. Vira homem. Vou deixar isso aqui registrado. Eu estou cansada. Estou cansada. Minha filha tá crescendo, tá. Hoje eu Bom, e acordei agora, com o para pé alguém que deve estar direito se e perguntando, resolvi e o pai agradecer do por filho, cada Márcia? feito. Porque, na Olha verdade, onde eu você tô, tem Deus é 2 filhos, perfeito. né? Então, Eu assim, tive medo, vou mas eu fui com medo contextualizar. mesmo. O Um meu dia
relacionamento com o pai do isso meu aqui. filho, Se não aconteceu, eu sei que tá eu por conheci ele em 2007, foi quando eu conheci ele. Então, eu vou seguindo quando de eu me cabeça em relacionei pela primeira pé. Eu vez perco também tudo, com mas ele, não foi lá perco a por dezembro de fé. Eu 2007. tô em busca da minha sorte, Era eu um tô relacionamento no assim, sabe? corre, Aquela pessoa sabe que como você gosta, se é. relaciona há um Eu bom vou tempo e tal. seguindo de cabeça Assim, em pé. ele Eu trabalhava perco fora tudo, na mas época, não também perco tinha a uma vida corrida também, fé. Eu né? tô em Enfim, busca da minha tal. Nesse sorte, eu intervalo, tô no ele se relacionou corre, com outras sabe pessoas, também que eu me como relacionei, e a gente, depois de passado um tempo, a gente se reencontrou, né? Que foi quando ele já estava fixo aqui nessa cidade, que é daqui também, mas só que, no entanto, eu estava morando fora, eu estava trabalhando e estudando em Vitória da Conquista, na Bahia. Então, vira e mexe, a gente se procurava, se ligava, né? Conversava um com o outro, se procurava como duas pessoas adultas, ciente do que é para si. Ok, tá aí tudo bem. Então, no caso, aí ocorreu, como eu já contei aqui a história para vocês, de como, né, que minha mãe passou mal, tal, eu tive que trancar o curso, e aí eu tranquei o curso para poder vir cuidar da minha mãe. Nesse intervalo, eu acabei engravidando do meu filho. Não foi uma gravidez planejada, mas só que muito amado, né, e desejado. De imediato, eu já fiquei desesperada, né, pensei até em não continuar, né, porque eu havia trancado o curso apenas para poder, no caso, vir cuidar da minha mãe e tal, e era isso, assim. Mas só que a maternidade fala mais alto, o amor também fala mais alto, e eu tive muito apoio da minha mãe, né, minha saudosa mãe. Então, assim, eu dei sequência na minha gestação. Eu lembro que eu até conversei com o pai dessa criança, assim como eu conversei com o pai da outra criança também, que ambos não eram obrigados a ficar comigo. Há 17 anos atrás, eu havia falado também que, né, porque tem filho que você é obrigado a ficar comigo. Também, há 8 anos atrás, eu também conversei, 8 anos, 9 meses, eu também falei que não era obrigado a ficar, tudo mais. Mas não, a pessoa optou porque queria ter o filho e estava até disposto, se fosse o caso, brigar na justiça para ter um contato com o filho. Desde então, eu nunca tive problema com o pai dessa criança, até porque ele, no pouco, nas condições, ele sempre honrou, ele sempre se adiantou, né? E eu sempre tive uma certa liberdade, uma certa facilidade para poder chegar e conversar com essa pessoa. Tem interesse nele? Hoje em dia não tem mais interesse, não me agrada, não me desenvolve sex appeal, nada. Eu apenas tenho respeito também. Assim como eu tenho respeito pelo pai da minha filha, eu tenho respeito pelo pai do meu filho e a bola pra frente, né, que é assim que a gente anda, entendeu? E hoje em dia cada um também já tá casado, tá vivendo sua vida, já tem outra família, e é isso. Mas o que eu tô querendo dizer é o contexto de que, por exemplo, assim, as pessoas, lógico, vão querer saber, mas ela tem 2 filhos, e o filho, o menino, como que é? Com o pai do meu filho, não conta a questão assim, ele, nas condições dele, assim como também com o pai da minha filha, nas condições também, o acordado, né, acordo judicial tal, da minha filha, no caso, teria que ser cumprido, mas só que mesmo assim, como eu disse, eu fui compreensiva, né? Cara, eu sei que tá difícil para todo mundo. Assim também, às vezes, como eu sou compreensiva com o pai do meu filho. E eu fico olhando assim, e comigo, uma mãe sobrecarregada, quem é compreensível comigo? Eu tive a prova essa semana passada, retrasada, do dia 18 até o dia 20 e poucos, mais ou menos, a luta que eu passei aqui. Primeiramente, foi a bênção divina que recaiu sobre a minha vida. Porque realmente, eu passei sozinha. Meu filho adoeceu, eu passei sozinha. Lógico, o pai não tá aqui, o pai tá para outro estado, trabalhando e tal, né? Mas aí eu comecei a observar. Então, assim, hoje em dia, eu, Deus, seres de luz e meus filhos, sabe? Então, assim, eu tenho que olhar com toda essa compreensão para mim e para os meus filhos. Eu tenho que aprender a ser compreensiva comigo. Sabe? De voltar toda essa empatia para mim um pouco também. Porque parece que quem tá em torno, parece que, tipo assim, quer jogar mais uma carga nas minhas costas, me sobrecarregar cada vez mais. E não é justo isso.
Porque muitas das vezes as pessoas elas vão sempre olhar pelos seus, puxar pelos seus. Se vai ser uma irmã, uma cunhada, algum cunhado, ela vai olhar, puxar pelos seus. Ninguém vai olhar pra mim, não. Ah, não, vai falar assim, tá andando bem vestida. Ah, isso, aquilo. Mas não sabe os corres, os B.O. que a gente passa, né? Então, assim, mas fulano tá se lascando lá disso, daquilo e tal. Cara, a responsabilidade é do pai e da mãe. Na hora de fazer, eu fiz com um homem, eu não fiz com pai, com irmã, com tio, com tia, não fiz com ninguém. Eu fiz com um homem, no caso. Então, assim, eu deixo claro isso, sabe? Acho que é muito raro eu falar sobre isso aqui, né? Normalmente, às vezes, quando eu falo por alto, que eu sou diplomática e tal. Mas a diplomacia é nesse sentido que eu aplico ela, sabe? Da boa vizinhança, da educação. Mas eu fico olhando em contrapartida, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, as coisas que vem acontecendo com o meu filho. Quem é por mim, quem é pelo meu filho? Eu não preciso nem entrar em detalhes, cara, porque tem coisas que, se fosse o caso, eu teria que ser bem a fundo investigada. Eu acho que o mínimo que eu quero é respeito. Assim como eu dou respeito para as pessoas, eu quero respeito. Eu quero o direito de ir e vir, o meu direito constitucional. E nada dos outros ficar me julgando, não. Ou ficar olhando o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu compro, o que eu deixo de comprar, o que eu faço para minha filha, o que eu faço para meu filho, porque eu estou fazendo. Enquanto as pessoas estão observando a vida do outro, elas estão deixando a vida delas passar. Elas estão deixando a vida delas passar. Eu acho que quando a gente faz uma mínima coisa de bom coração, a coisa rende. Agora, quando você fica na teimosia, na cabeça dura, ela tá cansando com isso, a vida dela tá muito fácil, ela não paga aluguel. Ela diz, cara, faça seus corres. Aproveita que você tem 2 olhos perfeitos. Aproveita que você talvez está contratado. Você tem a chance, a oportunidade de ir e vir. Que você não tem a responsabilidade de se preocupar se filha está precisando de um absorvente, se filha está precisando de uma blusa, se filha está precisando daquilo. Por quê? Porque a merreca que você dá, a mãe tenta multiplicar. E a mãe tenta fazer o muito com o pouco que tem. E mesmo assim ainda fica no pé, cara. O mal do ser humano está na comparação. Como que as pessoas vivem assim? Parece que quer vir assim jogar mais uma carga. Não, tá fácil pra ela. Mas como que ela consegue isso? Pergunta se eu saio. Pergunta se eu tenho vida social. Pergunta se eu viajo. Pergunta o que eu faço. A maioria das coisas que eu faço exatamente, eu invisto na alimentação dos meus filhos. No mínimo do básico. Muitas coisas, tem horas que eu faço aqui em casa. O 5R que eu vi falando aqui, reduzir, reciclar, reutilizar, repensar, recusar. Eu faço isso, faço minhas coisas. Tem muitas coisas que eu mesmo faço manual aqui em casa, né? Minha filha me ajuda, meu filho me ajuda. E assim a gente vai, né, coisando. Talvez surja algum negócio, alguma coisa assim, eu vou, me desfaço, vendo, troco. Né? Se reinvento. É assim que eu faço a vida, eu vou me reinventando. Por que as pessoas também não podem fazer assim com a vida delas? Por que tem que ficar comparando a minha vida? Por que tem que jogar mais uma carga nas minhas costas? Tá leve? Eu já não procuro ninguém. Eu não fico na casa de parente aí, de criança minha, procurando nada. Avó de criança minha, graças a Deus, eu nunca pedi nada. Nesses 8 anos que minha mãe morreu, eu nunca pedi nada pra avó de filho ou filha minha. Graças a Deus, aos seres de luz. Eu evito até, tipo assim, sabe? Sair assim, sabe? Porque, né? Graças a Deus, minha filha já tá crescendo, vai fazer 18 anos, tá uma moça bonita. Meu filho também tá crescendo, meu rapazinho, meus 2 companheirinhos. E a vida tá tocando, e eu tô guiando, educando eles, seguindo no caminho do bem. Se eu tava lá em Vitória da Conquista, trabalhando, estudando, eu tinha abandonado minha filha, né, com a minha mãe. Aí agora que eu tô dentro de casa, bora trabalhar, bora isso, bora aquilo. Cara, decide aí. Decide aí. Ou melhor, cuida da sua vida, que da minha cuido eu. Esse é o recado, cara. Não tenho rixa com pai de criança nenhuma. O problema é que a gente não dá conta de terceiros em volta, membros que estão aqui, que ficam curiando a minha vida. O recado tá dado. Siga a sua vida, cuida do seu, faça seus corres que o meu tá fazendo. Nada dói mais numa mãe do que colocar sua maternidade em xeque.
E os homens são ordinários, porque eles sabem disso. E aí o que acontece? O cara quer mascarar uma violência psicológica, ao invés de agredir psicologicamente a mulher, ao invés de colocar uma culpa injusta na mulher diretamente, o que esse cidadão faz? Ele questiona a maternidade. Ele chega pra ela e fala assim: olha, você não tá cuidando direito do seu filho. Olha, a fralda tá suja há horas. Você não tá dando banho no horário exato. Nossa, você deixou a criança engasgar. Você deixou a criança sem alimentação por horas.